controle, no comando, sempre foi Deus, protegendo, te guardando, sempre será Deus, te livrando até da morte, nunca foi sorte. Sempre foi Deus, no controle, no comando, sempre foi Deus, protegendo, te guardando, sempre será Deus, te livrando até da morte, porque é conectados com a leitura da Bíblia, conectados em conhecermos mais de pertinho o nosso amado Espírito Santo. E hoje nós vamos conhecermos os títulos e nomes do Espírito Santo em relação à sua obra junto aos homens. Maravilhoso nós conhecermos bem de pertinho mais e mais do nosso amado Espírito Santo. Espírito de habilidade, espírito de inteligência, espírito de capacitação, espírito de ânimo, espírito de revestimento, espírito de despertamento, espírito de renovação, Salmo 104, verso 30, espírito de justiça, Isaías 4:4, espírito purificador, espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor, espírito ajuntador, espírito de avivamento, espírito de restauração, espírito vivificador, espírito de força, espírito de súplica, espírito gerador, espírito que não pode ser blasfemado, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, espírito que nos arma para o combate, espírito de exultação, espírito ensinador, espírito da verdade, espírito orientador e espírito consolador, João capítulo 15, versículo 26, espírito que convence, espírito que fala, espírito que nos reveste de poder, espírito que não pode ser tentado, espírito que não pode ser resistido, espírito que arrebata, espírito de conforto, espírito libertador, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 32, espírito que chama, espírito que envia, espírito que confirma, espírito que toma decisões, espírito de administração e evangelização, Atos dos capítulos 16, versículos 6 e 7. Espírito encorajador, espírito que constitui, espírito de santidade, espírito de vida, espírito que guia, espírito de intercessão, espírito de ajuda, espírito perdoador, Romanos capítulo 8, versículo 26, espírito de alegria, espírito de amor, espírito de poder, espírito de justificação, espírito de profecia, espírito de discernimento, espírito que distribui os dons espirituais para a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, o espírito de liberdade, espírito de comunhão, espírito de esperança, espírito que milita contra a carne, espírito de amor, espírito de gozo, espírito de paz, espírito de longanimidade, espírito de benignidade, espírito de bondade, espírito de fidelidade, espírito de mansidão, espírito de temperança, Gálatas capítulo 5, versículo 22, espírito de revelação, espírito de paz, espírito de fortalecimento, espírito da unidade cristã, espírito de união, espírito que não pode ser entristecido, Efésios capítulo 4, versículo 30, espírito que nos selou para o dia da redenção, aleluia, espírito redentor, espírito que nos reveste da armadura de Deus, Efésios 6:10, espírito provedor, espírito de pureza,
Espírito que não pode ser apagado, Espírito santificador, Espírito que guarda o nosso depósito. Espírito de moderação, Espírito anunciador, Espírito que adverte, Espírito regenerador, Espírito renovador, Espírito da graça, Hebreus capítulo 10, versículo 29, Espírito que não pode ser ultrajado, Espírito de zelo, Tiago capítulo 4, versículo 5, Espírito que repousa sobre nós, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, Espírito inspirador, Espírito de unção, Espírito que Deus nos deu, Espírito de testemunho, Espírito edificador, Espírito que diz às igrejas. Glória a Deus, esse Espírito Santo, que ele traz os títulos e seu nome. O Espírito Santo estão relacionados à sua operação na capacitação da obediência ou da capacitação da deficiência humana. Em sua multiforme sabedoria e poder, percebemos que ao longo da história bíblica, o Espírito Santo capacitando homens e mulheres que não possuem nenhuma habilidade individual para realizar tamanha façanha. Porém, o Espírito Santo usou até as pessoas relutantes em sua chamada para realizar grandes façanhas que os olhos humanos jamais poderiam conhecer. Sem o Espírito Santo não podemos fazer grandes coisas. A palavra do Senhor diz que o Senhor, aquele que crê, acompanha-se os sinais de maravilhas, milagres e poder, mas sem o Espírito Santo nada podemos fazer. O Espírito Santo, ele é especialista em aproveitar o inaproveitável, em fazer prestar o imprestável, em tornar útil o inútil, em fazer forte o fraco, em fazer o vitorioso o derrotado, em fazer prosperar o fracassado, em exaltar o humilhado e fazer acontecer o que não pode acontecer aos olhos humanos. Então, sem isso, o Espírito Santo, olha que maravilha, ele faz o vitorioso aquele que é derrotado. Ele faz coisas grandes, aquele que não pode acontecer, ele faz acontecer, porque ele é o nosso Deus, o nosso amado Espírito Santo. Ele é o que nos ajuda a fazer a obra de Deus. O Espírito Santo em relação à obra junto aos homens, às mulheres. Ele tem levantado homens e mulheres. Se apegue ao Deus da Bíblia, se apegue à Bíblia, se apegamos ao nosso amado Espírito Santo e nos fortalecemos na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família.